Chega no ouvido do crush e fala: Baby, você não é a X mais B, mas eu tô super afim de você. Hã? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Super Léo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as funções do primeiro grau, que recebem esse nome porque a lei de formação delas costuma estar associada a uma equação do primeiro grau. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa relação entre função e equações, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui. Para começar, existem dois tipos de função do primeiro grau. Uma delas é chamada de função linear, mas eu acho mais adequado chamar de proporcionalidade. Em geral, funções desse tipo têm uma lei de formação que pode ser representada pela fórmula y é igual a A vezes x. Esse parâmetro A é um número real qualquer diferente de zero. O segundo tipo de função é exatamente o que a gente chama de função afim de você. Não tem nada a ver com afim de estar afim de uma pessoa, tá, gente? Foi só uma piada, mesmo porque esse afim seria escrito separado. A função afim se escreve tudo junto. Porque é tudo junto, se escreve separado e separado se escreve tudo junto. O nome afim é porque existe uma afinidade entre esse tipo de função e a do primeiro tipo. Ambas são representadas por gráficos lineares, ou seja, uma linha reta. A diferença é que essa função que a gente chama de afim, ela tem uma forma geral do tipo y é igual a ax mais b. Esse b seria um outro parâmetro correspondente a um número real diferente de zero, como eu vou mostrar para vocês agora. Então o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui no GeoGebra é de uma função linear do primeiro tipo. A lei de formação dela está aqui, é a função y igual a 2 vezes x. Ou seja, para cada ponto dessa linha reta, o valor de y, que é a imagem, representa exatamente o dobro do valor de x. Por exemplo, quando x é igual a 2, a imagem é 4. Quando x é 3, a imagem é 6. Reparem que, além do valor de y ser proporcional ao valor de x, a gente também tem um detalhe interessante. O aumento que a gente tem para a imagem é constante. Cada vez que a gente aumenta uma unidade no x, o valor de y aumenta exatamente 2 unidades. E isso não é por acaso. Reparem que esse 2 aqui é chamado de coeficiente angular da reta. E ele representa exatamente isso, a taxa de variação que a gente tem do y quando a gente aumenta uma unidade de x. Chama-se coeficiente angular também porque quanto maior for esse valor, mais rápido a imagem vai crescer. Consequentemente, a reta vai formar um ângulo maior. Agora eu vou mostrar para vocês o gráfico de uma função afim, que ela tem uma afinidade com essa. Vou colocar aqui y igual a 2x mais 3. Pronto. Vou mudar a cor dessa reta para a gente diferenciar da primeira. Então tá. Reparem que os dois gráficos são bem parecidos. Inclusive essas duas linhas aqui são paralelas, ou seja, a inclinação delas é exatamente a mesma. E isso acontece porque eu escolhi o mesmo A, ou seja, o mesmo coeficiente angular. O que muda de uma linha para outra é exatamente o ponto onde elas tocam o eixo x. Reparem que essa função ela não é uma função proporcional. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente tem o x igual a 1, a imagem é 5. Agora, quando a gente dobra esse valor de x, por exemplo, x igual a 2, a imagem não dobra. A imagem do 2 nesse caso é 7. Reparem que ela apenas aumentou 2 unidades. Lembrem-se que o 2 corresponde exatamente àquele coeficiente angular. Então a gente tem aqui uma função que ela é afim, ela parece com a função de proporcionalidade, mas é apenas no desenho. Esse valor aqui, o número 3, que é o nosso b da lei de formação, é o chamado coeficiente linear da nossa função. E ele vai representar exatamente isso no gráfico. É o ponto onde essa linha reta toca o eixo y. Coloquei mais um exemplo aqui para vocês visualizarem. Essa linha verde aqui corresponde ao gráfico da função y é igual a 5x mais 3.
Reparem que o 3 é comum à função anterior, isso indica que elas vão ter aqui o mesmo coeficiente linear. O que mudou foi o A, que corresponde ao coeficiente angular. Reparem que essa reta aqui é bem mais inclinada, porque ela cresce muito mais rápido. A cada aumento de uma unidade no x, a gente tem o y aumentando 5 unidades, como vocês podem ver aqui no gráfico. Mas, Léo, onde que eu uso isso? Então, compreender esse conceito é fundamental para a gente poder perceber que nem em todo caso onde existe uma variação linear, vai haver necessariamente uma proporcionalidade. Aliás, se você não lembra o que são grandezas proporcionais, vale a pena dar uma olhadinha nesse outro vídeo aqui. Então, vamos pegar um exemplo bastante conhecido, que está nos táxis, ou mesmo no aplicativo de transporte. Normalmente nesse tipo de serviço, seja ele relacionado ao transporte ou ao delivery, existe um tipo de cobrança que é fixo, que não depende da distância percorrida. É um valor que você paga simplesmente pelo uso do serviço ou do aplicativo. Mas também costuma haver uma taxa variável. Essa sim é proporcional à distância que a gente vai percorrer. Eu criei essa tabela aqui de um aplicativo genérico para vocês entenderem. Reparem que aqui no quilômetro zero existe um preço de R$6. Normalmente os aplicativos cobram uma taxa simplesmente pela utilização do serviço. Ou no caso do táxi, existe esse valor chamado de bandeirada, que é o valor inicial pela corrida. Reparem que após 1 km, esse preço já aumenta para R$ 7,50. No caso dos aplicativos e do táxi, esse preço também pode variar um pouquinho, de acordo com o tempo de espera, ou com um trânsito que gera uma tarifa dinâmica, mas esse valor aqui pode ser uma boa aproximação. Então, de acordo com a nossa tabela, no quilômetro 2, o preço já aumenta para R$ 9,00. Então já dá para ver aqui que essas grandezas não são proporcionais. Reparem que a quilometragem dobrou, mas o preço não dobra, ele apenas aumenta um pouquinho. E essa taxa de aumento, ela é fixa, ela corresponderia ao nosso A. É a taxa de variação, ou no caso do gráfico, o coeficiente angular da reta. Ou seja, esse valor fixo de 1,50 vai aumentar também quando a gente passar para 3 km. O preço sobe de 9 para 10,50. E assim por diante. Depois de 4 km, esse preço já seria de R$ 12,00. Então, com isso, a gente consegue montar uma lei de formação para a nossa função preço. Reparem que aqui no caso, a quilometragem seria a variável independente. A gente poderia percorrer quantos quilômetros quisesse. O preço vai ser uma função dessa quilometragem. Como seria o cálculo dessa função? A gente tem uma taxa fixa, que é de R$ 6,00, e uma taxa variável, que seria de R$ 1,50 multiplicado pelo valor da quilometragem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva porque isso é muito importante. Deixe o seu like. E se você quiser saber mais sobre o assunto, não deixe de baixar a nossa apostila Matemática Raiz, Problemas e Soluções da Vida Real. Ela é 100% digital e gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tchau, tchau!